Olá pessoal, vamos jogar uma partidinha de Phasmo. Enquanto isso eu queria também falar com vocês de um assunto que eu estava vendo agora há pouco. Deixa eu ver o meu volume aqui, está mais baixo do que o normal. Acho que eu subi um pouco demais agora. Pronto, agora está mais ou menos no que eu uso normalmente. Jane Lee. Eu estava assistindo um vídeo agora há pouco, enquanto eu fazia miniatura e esperava um outro vídeo ficar pronto para vocês, e falava sobre armas brancas que são proibidas em alguns outros lugares do mundo, e aqui no Brasil nem sempre isso é visto da mesma forma, né? E eu estava vendo o argumento de por que essas armas não deveriam ser proibidas lá fora. E aqui no Brasil, elas tecnicamente, se elas não tiverem inclusas em dois artigos lá, elas não é crime a posse, é só uma contravenção, mas aí depende de como você está, se você está portando aquilo e fazendo uso daquilo para coisas inapropriadas, como intimidar pessoas e por aí vai, né? Mas o simples fato de vocês ter uma delas com você não necessariamente implica em crime como em outros países, né? E uma das armas que eles mencionavam ali no vídeo era um nunchaku. Nunchaku é uma arma altamente especializada e que exige um treinamento bem amplo e extenso para que você domine. Não é uma coisa que você pega pela primeira vez na sua mão e você vai conseguir usar, né? Mas em alguns países eles tratam como se fosse uma arma letal desse jeito. O fantasma pode estar por aqui. Antes de eu continuar esse assunto, esse vai ser um Vocês Investigam. Como vocês investigam, eu vou tentar esconder as evidências, não mostrar elas para vocês, e no final a gente vê quem acertou e quem errou, né? Vocês fazem a investigação de vocês ou apenas acompanham a minha e vão tentando descobrir qual é o fantasma, e no final a gente compara os resultados. Quem quiser fazer a investigação junto, fazer as suas anotações e tudo mais, na descrição vai ter um link de uma tabela onde vocês podem marcar as evidências e os comportamentos do fantasma. Na descrição também tem as dificuldades que eu uso nessa partida, caso vocês queiram fazer jogos com dificuldade similar. Se bem que as dificuldades que eu uso aqui, eu vou dizer para vocês que elas estão mais customizadas para fazer o vídeo interessante, o mais interessante possível no YouTube, de acordo com o que eu acho que seria interessante, né? Eu acho que está longe bastante. Como o fantasma está ali, parece estar ali na área da mesa,
a gente não pode deixar nada muito perto ah, dessas paredes aqui, porque o fantasma vai poder tocar nos objetos pela parede, mesmo estando fora da casa. A gente já viu isso acontecer em vídeo, na nossa frente. Por um instante eu pensei que eu tinha visto o que eu tinha visto o fantasma escrevendo no livro, mas não, foi só impressão minha. Foi um golpe de vista ali da sombra do lápis, provavelmente. E na descrição também tem o link do Facebook e do Discord do canal, caso vocês queiram falar comigo ou jogar comigo. É a forma mais rápida de conseguir uma resposta minha, tá? Se vocês forem no Discord, entra lá no server e me marca numa mensagem no chat geral do server ou manda uma mensagem privada para mim. O oizinho do server ele não me notifica, tá? Já aconteceu de ter gente indo lá no server, manda um oizinho, aí eu não respondo o oizinho porque o oizinho ele não me notifica. Me desculpem. Eu já tentei fazer ele notificar de tudo quanto é jeito possível, imaginável, mas eu até agora não consegui. Pode ser incompetência minha, eu não sei, mas é a situação ali, tá? Bom, a gente vai tentar brincar aqui e vamos voltar ao assunto dessas armas brancas. Por que é importante a gente discutir isso aqui no Brasil também? Porque eu já vi pessoas, no caso não era nem sequer uma arma, era algo feito para cosplay, não tinha funcionalidade nenhuma, mas um rapaz que estava participando de um evento fantasiado como um personagem de Resident Evil, ele teve que ele foi levado do evento para uma delegacia e ele passou o dia na delegacia ao invés de ficar no evento porque alguém ali achou que ele ia fazer alguma coisa. Qualquer pessoa que olhasse o cidadão ia ver que ele estava fantasiado. Mas aí o rapaz teve que ficar se explicando na delegacia, porque os policiais tiveram que levar ele, né? Foi feita a denúncia. Às vezes pode ter sido feito com má intenção mesmo, de sacanear o garoto, porque é fogo, sabe? Tem muita gente mal intencionada por aí. E eu não tô falando. Eu tô falando de. Isso aí aconteceu antes de 2018, antes dessa polarização idiota aí, onde boa parte da população resolveu abraçar o fascismo aí, né? Isso é um evento. Mas no caso do Nunchaku, eu acho que em alguns países tem
Esse tipo de coisa aqui no Brasil, mesmo não sendo crime, eu diria para vocês terem cuidado, porque que nem esse rapaz aí, ele teve que perder um evento inteiro por causa de palhaçada, né? E é fogo. Você passa meses se preparando para brincar num evento, não tá fazendo nada de mal para ninguém e no final termina nessa situação de ter que passar o dia que você ia se divertir com amigos numa delegacia. Esse rapaz não estava fazendo nada para ninguém. Esse foi um evento da Colgate. E no entanto, ele tomou um prejuízo. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Eu estou entre 4 fantasmas, mas desses 4 fantasmas eu tenho um suspeito aí. E um ponto que esse vídeo que eu estava assistindo estava fazendo, um ponto muito justo em relação a isso, é que tem muitas ferramentas que a gente tem acesso em casa, instrumentos que a gente tem em qualquer domicílio, que são muito mais letais, muito mais perigosos do que um objeto feito para cosplay, ou um nunchaku, ou um soco inglês. O nunchaku, se você não sabe usar ele, as chances é de que você vá se machucar mais do que você machuque a outra pessoa. Tô sendo sincero. Não é uma arma que você vai usar efetivamente se você não tiver treinamento. Mas ele foi popularizado, né? Falei ela no sentido de concordar com arma. Deixa eu ver o nome aqui do sujeito que eu esqueci. Qual era o nome? É Jane Lee. Opa, o livro foi para longe. Isso já é uma informação pra gente.
Ah, eu já sei qual é e eu tava comendo bola. Eu já sei qual é o fantasma, mas a gente vai continuar investigando. Porque eu ainda não procurei todas as evidências, né? Não faz nem muito sentido a gente ir para outras áreas da casa, porque o fantasma ele tá por aqui mesmo. Ele jogou objetos, ele interagiu bastante, teve eventos e tudo mais. Ele tá aqui nessa. Quer dizer, ela tá aqui, ele era concordando com o fantasma. Jane Lee tá por aqui. Vamos ver se a gente pega algum evento com EMF. EMF 3, 4. O ponteiro chegou perto do 5, mas não foi um MF5 aquilo, porque o 5 ele não só chega no 5, que esse não tinha chego lá, do qual eu estava falando, né? Não esse último. Esse último eu nem consegui pegar a leitura. Mas ele até passa o 5. Então, quando é MF5, ele bate lá no fundo da coisa. Para concluir, no nosso dia a dia a gente tem acesso a facas de cozinha, a martelos, a chaves de fenda, e dependendo da onde você mora, facão, machadinha, né? Se você mora numa área mais rural, você pode precisar dessas coisas e você vai ter essas coisas. Vale apontar que se o fantasma joga o livro sem escrever no livro, é um fantasma que não consegue escrever no livro, tá?
estava confirmando para ter certeza que não podia ser uma outra coisa. Mesmo um martelo normal é mais perigoso do que um nunchaku. E requer bem menos treinamento para você usar um martelo como arma do que um nunchaku. Qualquer pessoa consegue usar um martelo, uma chave de fenda como arma. Sem ter nenhuma experiência. O nunchaku vai precisar que, para você causar mais dano a uma outra pessoa do que a si mesmo com o nunchaku, você precisa de treinamento com ele. Senão ele simplesmente vai ficar desgovernado na sua mão e você vai se acertar mais do que se acerta o inimigo. O alvo, né? Então, vocês já sabem qual é o fantasma? Eu já sei. E como o meu assunto eu basicamente esgotei, a gente vai encerrando por aqui. A gente vai fazer agora a discussão aí do que é o fantasma, né? Eu vou falar o que eu achei. Vocês podem comparar com os resultados de vocês, se vocês fizeram a investigação. Se vocês não encontraram tudo, vocês podem voltar e ver tudo desde o começo. Vai estar tudo lá. Uma coisa que eu queria falar é, antes de mais nada, não é um Oni porque a gente teve o evento da Colgate, o Herbal Event. Segundo, a gente não teve freezing temps. Teve uma hora que o termômetro chegou a 0 grau, mas o termômetro ele oscila sempre um pouco para baixo e para cima da temperatura verdadeira dele. Então naquele momento ele estava oscilando para baixo. Cheguei a ficar na dúvida, falei, peraí, será que eu anotei errado? Será que podia ser alguma outra coisa? Mas ele logo voltou a subir. Se fosse uma temperatura abaixo de 0, ele ia continuar caindo. Ele estava oscilando de 5 graus até 0. Né? Então, que mais? A gente não teve ultravioleta, eu conferi bastante ultravioleta. A gente não teve o ghostwriting. Isso já basicamente tá, por um instante tomei um susto que eu achei que eu tinha eliminado o fantasma que eu descobri. Eu falei, não pode ser isso. Desculpa, gente, eu panguei aqui. Ia ser muito engraçado se o fantasma que eu achava que era não era agora. Enfim, mas não é isso. Foi impressão errada minha. Eu por algum motivo tirei o óculos do rosto e sem perceber, e aí quando eu olhei para a listinha eu confundi dois fantasmas ali da lista, mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Eu não vi nenhum ghostwriting. A gente viu que ela jogou o livro sem escrever, então não pode ser ghostwriting. Eu chequei várias vezes para ver se tinha o V, olhei nas janelas, olhei em porta, olhei em interruptor de luz, nada. Então não tem como ser de UV. A Freezing Temps a gente já falou disso. A Spirit Box foi óbvia.
O IMF eu não vi nenhuma vez dar 5, mas poderia ter dado. Não dá pra gente eliminar com base no IMF. E aí a gente teve a Ghost Orb. Ghost Orb é uma coisa que eu não gosto de marcar no início, mas a gente já tinha eliminado praticamente todas as possibilidades ali quando eu marquei a Ghost Orb, porque até você eliminar o mímico das possibilidades, se você está fazendo a investigação pelo livrinho aqui do Phasmo, você pode se enganar. O link que eu deixo na descrição para vocês, que não é um link meu, eu não ganho nada com aquilo, não paga nada para usar, enfim, é só uma página que você vai lá e marca as coisas ali, não tem nada demais. A Ghost Orb dá pra marcar tranquilo porque você já tinha eliminado o mímico. Com isso a gente chegou no Yokai. E aí nós temos duas evidências. O EMF que eu falei pra vocês que eu não achei nenhum 5. E o DOTS. DOTS é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o fantasma pode criar um evento dentro da área do DOTS, e aí vai distorcer um pouco o DOTS, mas não é o fantasma provocando um DOTS. É só que calhou de um evento ocorrer ali, mas é diferente do evento de DOTS, que você vê o fantasma caminhando dentro da área do DOTS, e você vê o rastro ali nos DOTs, né? Nesse caso a gente teve as duas coisas. A primeira interação que teve com o DOTS foi por causa de um evento, não foi o DOTS propriamente dito, e eu falei para vocês, isso aqui é um evento, porque o fantasma estava parado de pé aqui, nessa área aqui, mas depois a gente viu ele andando para lá e para cá no DOTS. Uma dica para quem está começando agora relacionada ao DOTS é você sempre colocar a lanterninha de DOTS numa posição que você obrigue o fantasma a passar por dentro dela, tá? Se você estiver dentro da sala onde o fantasma está passando pelo DOTS, mesmo que não seja a sala do fantasma, ele vai tentar vir na sua direção. Os DOTs que a gente viu aqui, ele não veio na minha direção porque eu estava fora da casa. E se vocês tiverem a oportunidade de fazer que nem eu fiz aqui, num jogo em que a caçada está ligada, é melhor vocês fazerem assim, ficarem fora da casa, porque se começar uma caçada, você vai estar seguro, e se você está fora da casa, você não está perdendo sanidade. Olha o DOTS passando de novo. Se eu estivesse dentro da casa, ele estaria vindo na minha direção. Como eu não estou dentro da casa e eu cobri essa área aqui toda com o DOTS, se ele estiver passando por aqui, ele vai passar, não importa em que área ele passe por aqui, se ele passar por essa região, ele vai passar na frente do DOTS. Por isso que eu coloquei a lanterninha aqui. Tá? Eu também poderia colocar ali perto da escada voltado para cá, seria uma outra alternativa, mas aí eu acho que poderia ficar bloqueado pela mesa, não sei se ia dar tão bem assim. Ou eu poderia colocar virado aqui para a porta, mas aí a gente não ia ver a parede, né? A gente só ia ver o pedacinho que ia ficar para lá, ia ser o pedacinho menos coberto. E eu prefiro deixar assim porque cobria completamente aqui essa região com o cone do DOTS, tá? Algumas pessoas também podem notar que eu deixei a Spirit Box ligada aqui no meio e falei com ela algumas vezes, mas eu deixei ela ligada ali no chão
Porque se você deixar a Spirit Box ligada há muito tempo na área onde o fantasma está passando, eventualmente o fantasma vai começar a falar sozinho com a Spirit Box. A gente teve mais um DOTS aí. Eu vou dar um tempinho aqui com vocês, a gente já sabe que é o yokai. Mas eu vou dar um tempinho com vocês para ver se a gente pega o fantasma falando com a Spirit Box sem eu estar estimulando a Spirit Box. Os devs colocaram isso no jogo para eliminar um problema que tinha antigamente com o reconhecimento de voz. O sistema de reconhecimento de voz foi mudado, o sistema atual não dá o problema que esse dava, mas esse sistema ainda pode ser usado. Então eles mantiveram isso no jogo, tá? Não é bug, não é exploit, é algo do jogo que foi colocado intencionalmente pelos devs. Então não tem problema nenhum, tá? E segundo a lógica de que um aparelho desse funcionasse, isso deveria funcionar com você estando lá do lado do aparelho, porque simplesmente o fantasma vai estar interagindo com o aparelho, independente dele estar na tua mão ou no chão. As duas coisas são possíveis, né? Vamos ver o termômetro. Ó, como vocês podem ver, chega perto do zero. Aquela hora chegou muito, muito perto do zero. Tava só um risquinho de nada acima do zero, mas é porque tinha oscilado para baixo a temperatura. Deixa eu ver se tem mais alguma dica. Com relação aos instrumentos. Acho que não. Agora de cabeça. Uma coisa que eu acho que ia ser legal se tivesse no Phasmo, e podia até ser uma evidência ou um comportamento para alguns fantasmas, seria se o fantasma drenasse a bateria dos instrumentos, né? E aí você poderia ser forçado a comprar baterias extras para você colocar nos instrumentos, né? Pilhas para as lanternas, bateria para Spirit Box, ou enfim, dependendo do tamanho do aparelho. Eu sou uma pessoa que tem muito interesse em ciência e tecnologia. Então eu acompanho muitas notícias relacionadas a diversas ciências, a descobertas tecnológicas, enfim, né, desenvolvimentos tecnológicos. E eu tenho visto muitas novidades relacionadas à bateria ultimamente e produção de energia, o que é muito positivo porque mostra que a gente está indo rumo a um mundo mais responsável em termos de energia e a gente está chegando perto de uma situação de fartura de energia e energia limpa, o que é muito bom.
Agora a questão é, a gente consegue fazer isso ser viável e isso vai ser implementado? São os dois pontos. Porque pode parecer estranho, mas muito disso depende de vontade política. Aqui no Brasil, na década de 70, 80, a gente tinha a Gurgel, o dono da Gurgel, esqueci o nome dele, era um empresário brasileiro que ele já estava desenvolvendo carro elétrico na década de 70, 80. O Brasil também nessa época foi o primeiro a desenvolver o uso do álcool como combustível, né? Como alternativa à gasolina. E a gente simplesmente não teve vontade política para facilitar esse tipo de coisa. O álcool foi esquecido, foi deixado ao esmo aí, nunca de fato se tornou algo que foi muito longe aqui no Brasil. Você teve carros a álcool, mas nem se compara ao volume dos carros a gasolina. E tinha tudo para deixar a gente independente do petróleo como combustível, né, da gasolina. Mas a gente não tinha vontade política para isso. E a vontade política ela é influenciada por dinheiro, né? O dono ali da Gurgel, ele não era um cara que estava muito bem com a ditadura, então ele foi cerceado ali, né? Enfim, a gente podia ter tido carro elétrico aqui no Brasil muito antes de em outros países aí. Mas no mundo inteiro, essa tecnologia do carro elétrico foi algo que foi sempre postergado por muito tempo, porque tinha uma indústria inteira com interesse no petróleo, né? Muita gente com dinheiro interessado numa outra coisa que não necessariamente era mais responsável. Aqui no Brasil mesmo a gente trocou ferrovias por rodovias quando ferrovias eram mais baratas e mais eficientes no transporte de carga, porque economicamente não era interessante para os nossos líderes. O dinheiro queria outra coisa na época. E quando eu falo dinheiro interno e externo, né? Enfim. Vamos lá. Então é isso, é um yokai. As pessoas costumam chamar yokai do fantasma bobo, fantasma burrinho, porque como ele tem dificuldade de te encontrar se você não estiver falando com ele, ele fica muito a esmo andando pra lá e pra cá. Definitivamente não tem chance nenhuma disso, mas não poderia ser de forma alguma mesmo que a gente não tivesse nenhuma evidência,
Não poderia ser uma mer porque acendeu luzes, tá? Mas é isso aí. O Yokai também, logo que ele foi lançado, ele era chamado de um matador de streamers, porque os streamers estavam sempre falando com a audiência deles, estava com o microfone aberto, o Yokai estava escutando e ia lá e atacava o streamer, até os streamers se acostumarem com como o Yokai funcionava. Mas é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a passarem um tempo divertido. Essas são as minhas partidas, né? A gente investiga as coisas junto, a gente fala de alguns assuntos meio bizarros que passam pela minha cabeça em algum momento. E eu espero que seja um pouco interessante para vocês, né? E que a gente possa se divertir um pouquinho por alguns minutos. Eu tenho ainda mais algumas semanas até que eu consiga reorganizar o meu horário. Eu espero conseguir fazer isso nas próximas semanas. Se tudo der certo, eu consigo. E aí a gente volta a ter 4 vídeos por semana, mas até lá a gente continua com 2, tá? Eu não vou prometer nada antes do mês que vem, de junho. E em junho, se tudo der certo, porque eu teria que me reorganizar para coisa e tal. Mas tudo indica que até o começo de junho, se tudo der certo, em junho a gente vai ter 4 vídeos por semana, tá? E aí eu termino o Phantasy Star 2 com vocês e a gente começa algum outro jogo no lugar do Phantasy Star 2. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração, até mais!